mais sul. Primeira semana do Teus Unidos, chegou 2 generais na prefeitura para falar comigo e chegaram e saímos da prefeitura para dar uma caminhada na praça. A praça não era um mangueirão, não existia, era um açude, né? Não tinha aterro, não tinha canteiro, não tinha nada. E ele me disse assim: e aonde se festeja a Semana da Pátria? A data oficial de cada município apresentar os seus projetos, suas coisas e apresentar as crianças como uma esperança do futuro. Eu fiquei apavorado, não soube o que dizer. Levei para ele e digo: tem 2 buracos aqui na calçada que bota a bandeira do Brasil e a bandeira do Rio Grande. E ele me dizia: a bandeira do Hervalo. A bandeira do Hervalo nunca foi colocada aí. Eu recém estava assumindo, né? Bom, tudo bem, o palanque vamos fazer. Amanhã ou depois vou mandar um engenheiro para ver o palanque que vamos fazer para te ajudar. Então ajudaram bastante. O palanque saiu, ficou bonito, o projeto deles. Mandaram arrancar uma árvore. Arranquei a árvore dali, não quis perder. Plantei lá pelo cemitério, uma árvore bonita que está lá. Então aí foi o primeiro comecinho. No verde da erva, nos campos e montes, no rio entre as fontes, bandeira acampou. Com garra de tigre a cavalo e com lança, vestindo a esperança, a história marcou. O vento do cerro lonqueia a geada, abrindo estradas pra minha canção. Herval, tu nasceste do acampamento, é a brasa eterna do fogo de chão. Eu amo essa terra, da luta e da guerra, do touro que berra, da marca e sinal, de gente que a gente, sou filho, bandeira, guardião de fronteira da pátria natal. O seu Walter construiu muito, parte de estrada, pontes, pavimentação, praça, sindicato auxiliou, deu apoio, escolas. Tem aqueles prefeitos vaidosos que se elegem para aparecer. Cara, era claro mesmo. E se tocam dentro do gabinete e só assinam um papel e não saem, não conhecem os municípios. E esses são os primeiros. São os piores resultados que vai ter na administração. E a outra parte, eu vou dizer, é quando o prefeito é integrado com o povo e resolve fazer uma administração integrada com o povo, sobre o conselho do povo, sobre o debate com o povo, né? Sobre o debate com o povo e sabendo do povo o que é mais necessário fazer, e sabendo do povo o que quer que o povo pode colaborar. Eles dentro daquilo ninguém tinha falado. Eu acho que eu fui o último. Sim, não, fui o último não, ele estava falando para todos a mesma coisa. E eu disse para ele: esse é o meu programa de governo. Porque acredito no que o meu pai me ensinou, que sozinho ninguém faz tudo. O Herval é um clarim na fronteira, quero gritando bem alto, alertando na goela campeira, os gaúchos de campo e de asfalto. O Herval é um clarim na fronteira, quero gritando bem alto, alertando na goela campeira. Quando o Antônio foi nomeado, que era nomeado, eu me senti muito preocupada, tu sabe? Digo, eu tenho tão pouco preparo. E eu acho que aí
eu entendo que a esposa do prefeito tem muito compromisso de ajudar ele e de fazer algo mais que na ocasião às vezes as outras pessoas não podem. Que ela, por ser esposa do prefeito, a primeira-dama, ela tem mais acesso a recursos, a contatos, né? Eu logo me preocupei com isso. E aí eu comecei a me interessar e atender e ver em que eu poderia ajudar. Mas estava um pouco difícil. Aí eu comecei a ver que o Ottoni também não estava muito bem assessorado. O seu Walter foi prefeito nomeado antes, um ótimo prefeito, e ficou por 10 anos e meses. E os funcionários estavam todos muito acostumados com eles. E tu sabe que tudo é difícil, uma mudança é difícil das pessoas aceitarem. Então o Ottoni não foi visto com bons olhos. Outra coisa, ele sempre foi muito humilde. Na realidade, somos pobres, fomos. O meu pai tinha mais um pouco, o meu sogro também, mas nós nunca tivemos. Então, até então, o prefeito sempre era alguém de destaque político e econômico. Né? Era uma terra de fazendeiros, né? Hoje, infelizmente, tem poucos fazendeiros, mas aqui tinha grandes fazendeiros, né? Alexandre Vieira, João Leite Filhos, Mascarenhas. Tinha, mas foram vendendo, herdeiros vendendo. Hoje, e a divisão de Pedras Altas prejudicou muito o Erval, não é? As melhores instâncias, melhores terras, tocou para Pedras Altas, né? Trabalhava na lida de campo, levantando 4 horas da madrugada, tá? Para recolher cavalo, vencilhar cavalo, tirar leite nas mangueiras, recolhendo vaca para a lida de fazenda, distância. O domar até hoje dá dinheiro. Não sei se bagual mesmo, mas até hoje dá dinheiro. Agora ainda menos mal com esses. Tem essa doma racional, né, que fazem agora. Mas no meu tempo não, dá só o potro na mangueira e derrubar, e quebrar o queixo, tudo. Levava um ano quase. Hoje, 2, 3 meses ando trote largo. E não aparto mais gado no rodeio como de primeiro, né? Primeiro partava o tropeiro, comprava um boi gordo, por exemplo, sem o comprador, ia para o rodeio. Apartava um por um. Se fosse 50 ou 60 boi que ele ia tirar do rodeio, ele vinha tirar aquele boi. O cara tinha que tirar 2 campeiros para fora, tirar aquele outro. Tem que ser cara domado. Ele hoje, se faz 2, 3 coisas dessas, mas tem que fazer assim e vai embora. Isso feio, eu não acredito nessas domas. Sem quebrar o queixo. E montar e se sair veaqueava, ou sair de qualquer jeito. Mas agora não, agora tem esse domo aí. O animal fica bobo, sei eu. Eu acho que quando parou as tropas mesmo, os caminhões tomaram conta, né? Porque mesmo que quando eu mudei para o Erval, eu já tinha 64 anos. E ainda trabalhava nessas feiras ainda, no final do Jarba. Só quem não sabe que Erval existe é triste sem saber que há. Permanece principalmente a pecuária, as feiras, né? Feira agropecuária, que isso aí mantém o emprego no município, a produção e o ICM, né? Hoje o Erval conta com um frigorífico, né? Também que já está começando a dar retorno. E o maior mesmo é o gado, produção de gado. Tem uma bacia leiteira,
né, que também já está começando. Olha, tem um monte de coisas que tu pode aproveitar a produção primária. Uma fábrica de ração. Não tem. Milho e sorgo e tudo vai. Não quero nenhuma fábrica de óleo para aproveitar a soja. Eu sei que é um investimento grande, mas uma de ração com moedor para usar esse milho. Hoje tu tens uma bacia leiteira que não é muito pequena, mas não dá para dizer que é grande, mas para pequena não serve. Se nós tivéssemos alguém que moesse o milho do cara que produz lá e vendesse para o cara que cuida da vaca aqui, nós estaríamos fechando o ciclo dentro do município. O que não acontece. Porque não tem ninguém querendo instalar e o poder público não força. E tem que almejar um Erval melhor, não é mesmo? Com indústrias, com coisas que podem. Nós temos, por exemplo, hoje, já várias pessoas, e aqui nós temos uma série de problemas que a matéria-prima aqui não tem, né? Tu quer montar, por exemplo, esse meu trabalho, eu tenho que buscar madeira fora. A pessoa quer ser serralheiro, qualquer outra profissão que seja, ele tem que buscar madeira, a matéria-prima lá fora. É o couro, é a madeira, é o ferro, tudo, né? Então fica muito caro. Por que os outros centros de Pelotas para cima desenvolvem? Porque a matéria-prima está ali. Se a pessoa pensou em fazer uma grade de ferro, vai ali, está ali o ferro na mão dele. Ele pensa em trabalhar em alumínio, o alumínio está ali na mão, quer dizer, a facilidade é muito maior. Dali até para lá onde é a estação velha, que era de estação de trem, né? Isso aí era um recinto que chegava assim como um dia de fim de semana, tinha trem de porco, trem de boi, ficava aí, digamos assim, de sábado a segunda, né? Para continuidade. Isso lá por 55, 60 o máximo. Porque em 61, 62 foi quando saiu essa linha daqui. Saiu. Assim eu estava mais ali, estava vendo cruzar o outro trem onde era a outra linha ali. Eu sei porque eu me dava muito com elas, então coisas que elas me passaram. Eu sei que foram para o prefeito, que era o Nido na época, e de início encontraram alguma resistência, porque de fato tem que ver verba, tem que... não ficou em orçamento, aquilo tudo. Mas eles conseguiram já fazer nesse primeiro ano da administração do Nido, já aconteceu a Fejunaê, que é uma coisa muito boa, né? A Fejunaê começou com o quê? Com um grupo que sempre gostou de se divertir, que faziam muito, uma coisa que realmente agora não fazem mais, né? As gincanas. É uma das coisas que deveria ter permanecido na Fejunaê, porque a Fejunaê começou de uma brincadeira, de uma gincana, que sempre se fez no Erval, só que a gente não fazia lá na Cancha das Carreiras, que eles faziam no centro da cidade, os mais jovens, eu me lembro. Ele foi taxado como um louco na época. Ele comprou um morrinho ali, um campinho com um morro, e aí ele começou a cavar e abriu um buraco, uma cratera, e todo mundo dizia, esse homem é louco. A loucura dele é que ele vem de lá de cima, do norte do país, e viu o Rio São Paulo pelo interior do nosso Brasil, e chegou à conclusão de criar a Arena Internacional de Rodeios. E este rapaz aqui, o José Manuel, querendo fazer uma homenagem a ele, me incumbiu de criar um troféu. E é aquilo que eu te digo, eu tenho a dificuldade, eu imagino, mas tenho a dificuldade de criar a obra. Mas
Eu não sei, eu produzo alguma coisa sob pressão. Se não tiver pressão, eu não produzo. E aí já estava chegando nos dias, e chegando, e eu não criava. Aí de repente eu imaginei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Aí fui a Pelotas, consegui madeira e criei o troféu José Hernandes. Esse aqui, o criador. 10 anos de arena internacional do Herval. Antigamente não era rodeio, mas era aquela tradição assim, ó, tem marcação no fulano de tal, vai todo mundo pra lá, né? É um serviço de campo, que eu acho que eles ainda conservam, só que de uma outra maneira, sabe? Porque agora a coisa o lazer passou a ser usado como um produto de consumo, que antigamente não tinha isso. Então eu acho que por isso que muitas coisas foram deixadas de lado, porque elas não vão te trazer, não vai ser um bem de consumo, entende? Nunes, patriarca fundador, Herval de homens fortes com H, mulheres pampianas, trigueiras em flor, no sopro do minuano, o feitiço assobiador. A construção da vacina foi o Rubens Tavares, o Albino, meu irmão, e o Adolfo Pereira. Construíram. De um sonho nasceu a piscina. Eles estavam aqui em casa, já tinham perdido pai e mãe. Eles estavam aqui em casa conversando, eram primos, e começaram a falar na piscina e foram. Nessa época, o prefeito era um tio meu, Rodrigo Silveira Teixeira. E ele era prefeito, que agora ele seria condenado, mas naquela época não foi. Ele disse, ele não tirava para ele. Ele, por exemplo, ele comprava cimento para fazer uma ponte, se ele comprava 100 sacos, 50 ele levava para a piscina. Quer dizer que não era para ele, era em benefício do Herval. E hoje já é a linda piscina que a gente tem, né? Nós tinha que cuidar os guardas saírem da piscina para nós ir tomar banho. Era o único meio de nós conseguir entrar lá, isso mesmo era fugida ainda. Tinha que ser sócio. E na época era escolhido, né, os sócios todos eram todos escolhidos lá para... Passava por uma comissão da diretoria deles, todo aquele período. E aí a gente só podia tomar banho lá depois que eles saíam de lá. Porque na minha época, a gente para entrar no clube, a gente tinha que entrar escondido de dia, porque o clube passava todo dia aberto, né? Pelo menos parte da tarde até a noite, mesmo que não tivesse bailes. Hoje ele abre só em... Agora acho que com a Fátima até está abrindo mais durante a noite. Mas houve um período que ele passava fechado. E a gente tinha que entrar escondido, porque se tu não era sócio, se tu era da campanha, não era só o Herval de baixo, o Herval de cima. Tinha, e tem até hoje, existe essa discriminação entre as pessoas que residem na campanha, que são da zona rural, e as pessoas que moram na cidade, que têm origem nascidas e criadas na cidade. Não sei se nós conservamos isso dentro da gente, né? Até por um hábito de que sempre foi assim, a sociedade impõe certas regras e a gente termina incorporando, né, na maneira de pensar e de agir da gente. Clube ali que a gente tinha que entrar com muito respeito, se respeitava as coisas. Hoje não, hoje parece que essa juventude, quanto mais destrói, mais modernos são, né? Então, como não deveria ser em pleno século XXI, né, na informática, eles deveriam ver, não podemos jogar papel na rua, fazer sujeira, destruir um banco de praça, arrancar uma placa. Bem pouco tempo arrancaram a placa do testamento do Getúlio Vargas na praça. Qual é a finalidade? Colégio na beirinha, no fundo de um podreiro meu, pertinho de mim. Cheguei lá, ofereci o chá, os professores me deram uma caneta de presente. E uma professora falou, outra falou, e a dona Diva se levantou e falou. Ela estava sentada na mesa, ela se levantou para falar, e eu disse, dona Diva, a senhora é a professora do colégio. Nós temos alunos do seu colégio, mas era minha amiga.
Se tem que levantar é nós. Não a senhora. A senhora sente e fale. Já tudo dentro da amizade, né? Ela vai me dizer assim, Walter, o gurizinho, que é o prefeito, é meu compadre. E esses 8 anos que ele teve de prefeito, eu pedi sempre para ele arrumar um recurso para reformar o colégio de está caindo, está ladeado, vai cair. E eu nunca pude arrumar recurso para fazer o colégio. E a última vez eu fui na discussão do orçamento para ver, para sentir a verdade, e sentir a verdade que ele propôs tirar daqui, tirar um pouquinho de uma coisa, tirar um pouquinho do outro, os vereadores negaram. Como tu recebeu um orçamento pronto, eu vou te pedir para o ano que vem tu colocares esse recurso para o colégio não cair. Já estava todo escorado. Tinha as portas de um lado não abriu, estava trancada no chão. E ela falou, e eu digo, dona Diva, eu sou vizinha e aí na beira do colégio, eu mandei fazer 50 mil tijolos para mim, que eu estou fazendo os galpões, estou formando os galpões, estou com o Rufino trabalhando lá. E eu vou dizer uma coisa, não vou esperar pelo orçamento. Eu vou lhe dar dado o tijolo para nós levantar as paredes do colégio. O colégio, eu tenho 50 mil, vou precisar de muito menos. Né? E o tijolo eu dou para levantar as paredes, levantando as paredes do colégio não cai. O senhor Tony era um cara muito correto, muito sério, tinha um carinho especial com os pobres. Uma vez eu me lembro que eu fiquei desgostoso, porque eu comecei a dar aula em 81 na escola de Libório. Era Marechal Arthur da Costa e Silva na época. E comecei a dar aula ali. E uma vez me desgostei de cargas d'água lá, fui na casa dele para pedir demissão. E ele me desconversou e me disse assim, tu não vai pedir demissão porque nós precisamos de ti. E não me deixou me demitir. Nunca me esqueci. Isso devia ser em 81. E eles queriam fazer maternal, que tinha necessidade também, mas aí não estavam com condições, eles estavam lutando para ver se conseguiam. Aí eu vim, falei com o vereador, falei com o outro, nenhum respondia nada. Falei com o outro, ele também achou muito difícil, ele achou bom, mas difícil. Falei com o Nilton Nido, que era vereador, foi o único que me deu uma resposta. Deu uma risadinha e disse, ai, tia Ivone, muito lindo esse teu sonho, mas isso é utopia para Ervaldo. Ai, eu fiquei tão triste. Falei com a irmã Teresa. A irmã Teresa disse, eu também tenho tanta vontade, mas não sei, é tão difícil, a gente tem esse imenso salão, fica ocioso essa casa, tinham fechado a escola, não tinha mais escola, né? E eu me preocupo, e eu também penso nisso. Mas parou por ali. Aí veio um jornal, A Razão de Santa Maria, e entrevistou várias pessoas na cidade, talvez como tu estejas fazendo, onde me entrevistaram já quase a hora do almoço e eu sem empregada. Mas dei uma entrevista ali na prefeitura o mais rápido que pude, toda desarrumada que nem hoje. E eu disse que perguntaram sobre o meu trabalho e tal, e eu disse que eu tinha uma grande frustração, que eu via muitas coisas a serem feitas, mas que eu estava tendo barreiras. Uma delas era esse atendimento às crianças, que as mães não podiam trabalhar fora. Enfim, expliquei tudo. Falei nas necessidades das mães, da situação, mas que eu não estava conseguindo apoio em lugar nenhum. E eles publicaram na primeira folha. E o jornal vai parar lá na comunidade da Ferra. E elas numa reunião, acho que bem dia de reunião, chegou lá o jornal, e a Mareci chegou aqui bem ao meio-dia, eu dando almoço para uma turma que chegava da escola e outra que tinha que sair, e o Otônio chegando e tinha que voltar para o serviço, e ela chega com o jornal lá.
Bateu na porta e alguém abriu, ela foi entrar. Disse, foi a senhora que deu essa entrevista? Eu digo, sim. Me surpreendi. Acho que ela nem cumprimentou. Eu quero ver se isso é verdade. Porque esse sonho nós temos também e ninguém quer nos ajudar. E eu digo, mas claro que o que eu disse é verdade, é o que eu sinto. Eu acho que eu nem tinha visto o jornal ainda. E se está escrito, se escreveram o que eu disse, é verdade, é o que eu sinto. Então eu quero ver se a senhora está falando a verdade. Se a senhora quer, vamos fazer alguma coisa pelas crianças, porque nós também queremos lá na comunidade. E aí saiu a creche. E teve no Herval um grande homem, um hervalense, não de nascimento, mas de coração, que foi o padre Libório, o fundador do ginásio São João Batista, né? Foi uma pessoa assim, o Herval deve muito, na educação deve muito a ele, né? As ervas que fluem do cerro e as pedras que erguem trincheiras cederam lugar às trilhas de combatentes fileiras. Estamos noticiando o falecimento de Almira Domingues Souza, ontem falecida. Os atos fúnebres na capela mortuária e o sepultamento às 19 horas de hoje no Santíssimo Sacramento. Mas aí eu criei o serviço de alto-falante, Produções Hermes Herval, que eu juntei Hermes com Herval, né? Aproveitei o Her e botei um mês e o Val embaixo, ficou Hermes Herval, a minha firma, que continua até hoje. Eu fundei meu serviço de alto-falante em 68. Fazem 44 anos que eu estou com o serviço de alto-falante, quer dizer, isso aí é uma coisa que hoje eu preservo muito porque criei um nome. E esse nome tem que se manter assim, né? Hoje já estou velho, estou acomodado, velho no sentido, entre aspas, né? Que não tenho aquela necessidade de correr atrás do trem como antes eu fazia. Hoje eu me sento aqui e a propaganda vem atrás de mim. Antes eu teria que procurar, né? E é uma necessidade do povo mesmo tendo uma rádio, que é muito importante, é muito bom. Mas a minha voz aqui, até por sinal, um dia eu recebi um livro, comprei um livro do Toninho Veleda, e ele botou que o que seria do Herval, o Herval não seria o mesmo se não tivesse a minha voz, né? Digo isso com muito orgulho, não com vaidade. Isso é uma coisa que eu observei em outras cidades, né, que existia principalmente em praia, eles têm os alto-falantes, né, que transmite, né, essas coisas, rodam músicas e tal. E eu precisava também para divulgar o meu cinema. E aí eu montei um alto-falante fixo ali, eu morava na Marechal Floriano ali. E foi isso que aconteceu. Eu fui tomando gosto pela coisa, porque eu sou assim, gosto muito de falar, até por sinal um amigo meu uma vez me disse que quando eu nasci, em vez da minha mãe me botar um bico na boca, me dá um microfone. Por entre a sombra das antigas casas. Pra eu te dizer bem o que eu sinto, ele era melhor que agora. Não sei se, apesar que agora evoluiu muito, está tudo muito moderno, mas era um Herval muito bom. Eu sempre estou dizendo, e se as gurias sabiam, eu estou dizendo. Eu sempre estou dizendo que o dia que eu morrer, eu pedi a Deus que me nasça hervalense outra vez. Eu sou louco por Herval. Vem aqui, chegue mais, passe pra diante. Aperte um mate, porque repouso não deve amar. E se um pedaço da sua alma por em frente,